Então, bora pro conteúdo. Muito bem, meu querido aluno, vamos dar início à nossa última aula, então, aqui, da nossa imersão do zero ao domínio da matemática com a equação do segundo grau, tá? E aí, a gente vai dar continuidade, tá? Aquela nossa mentalidade, lembre-se da nossa mentalidade, tá? Mentalidade, qual é a mentalidade? Você tem que querer ser sempre o melhor, você não pode só querer passar, tá? É óbvio que você vai querer passar, isso é óbvio, mas o que vai te dar mais chances de passar não é querer passar, é querer ser o melhor. Sendo o melhor, você vai ter muito mais chance de passar, beleza? A gente já falou sobre isso aqui nas todas as nossas aulas e também sobre você esquecer aquela pergunta que vai ser sempre assim, não, querer saber mais, querer entender os porquês da matemática. Fechou? Como a gente já viu, voltando aqui para os nossos pré-requisitos, equação de segundo grau, você vai ter os seguintes pré-requisitos, tá? Ó, potência, produtos notáveis de fatoração, raiz quadrada, frações e equação do primeiro grau. Tá? Você já sabe, matemática é um grande quebra-cabeça e você sempre vai ter pré-requisitos. Mas fique tranquilo que nessa aula, tudo que a gente vai precisar, eu vou explicar para você. E as aplicações da equação de segundo grau são diversas, tá? Estou citando aqui algumas, olha só. Juros simples, tá? A gente falou sobre juros aqui, inclusive, no nosso evento, tá? E para você que não sabe, pode ser até uma novidade, tem equações, tem problemas, melhor dizendo, de juros simples, que vão recair em equações do segundo grau, tá? A função quadrática nem se fala, que é a função polinomial do segundo grau. Problemas de otimização, que são problemas que você quer saber o valor máximo ou o valor mínimo. Diversos desses problemas são modelados por uma equação do segundo grau. Você resolve através de uma equação do segundo grau, tá? Geometria, nem se fala, geometria plana, problemas que pedem área máxima, problemas que envolvem o teorema de Pitágoras, tá? E a mesma ideia que a gente vai utilizar nessa aula de hoje, você vai utilizar também, ó, em um dos conteúdos finais do ensino médio, que muita gente só vê no ensino superior, que é a geometria analítica. Beleza? Show! Vamos lá. O que é uma equação do segundo grau? Tá? Geralmente, quando você vai assistir uma aula de equação do segundo grau, o professor já coloca lá, equação do segundo grau é assim, é formada assado. Antes de a gente falar sobre isso, eu quero te lembrar o conceito, o significado da palavra equação. O que significa a palavra equação de forma geral, tá? Se você colocar no Google, vai aparecer exatamente isso aí para você. Ele vai buscar lá no dicionário, tá? O significado da palavra equação, vai te dar ali dois, né? E vai te dar aqui embaixo a origem. Aí ele fala aqui que essa origem é uma origem do latim, e aqui ele fala, ó, coloca a palavra igualdade. É justamente esse é o ponto, tá? Que eu sempre friso para o aluno. A equação, ela é uma igualdade. É isso. Equação é uma igualdade, tá? Então, guarda essa palavra, igualdade, que a gente vai falar muito sobre ela aqui. Beleza. Já que a gente está falando de equação, eu não vou pular para a equação do segundo grau. Quero lembrar com você a equação do primeiro grau, tá? Quem não tem muito bem definido aqui a equação do primeiro grau, fica difícil você aprender a equação do segundo grau, você concorda? Então, eu vou trazer aqui para você, tá, alguns exemplos de equação do primeiro grau. Olha só que parada legal. Como eu te falei, acabei de falar, né? O conceito da equação é a igualdade. Tá? E essa igualdade a gente consegue representar e explicar para o aluno através de uma parada muito maneira, que é a balança. O que é a balança? A balança ela tem dois pratos, né? E aí a gente coloca ali dois pezinhos, um de cada lado, e essa balança fica em equilíbrio. Por quê? Porque tem o mesmo peso, o peso é igual, né, em ambos os lados. Então, se eu te perguntasse qual o cálculo ou a estratégia que você utilizaria para descobrir o peso de cada um dos halteres acima, sabendo que eles são iguais? Então, olha só, você está vendo aqui, ó, que nesse pratinho da balança aqui, ó, no pratinho esquerdo, tem dois halteres, né, que são aqueles pezinhos utilizados na academia. Eu estou dizendo para você que esses dois halteres são exatamente iguais, ou seja, eles têm o mesmo peso, tá? Você sabe que o peso total desses dois halteres é equivalente a 100. Né? Por quê? Porque ele está equilibrado com 100 quilos do outro lado. Você concorda? Então, qual é a conta
você faria pensando de forma lógica, pensando de forma prática e genuína, tá? Qual é a conta que você faria para descobrir o pezinho de cada um desses halteres? A conta é muito simples, você faria essa conta aqui, ó, 100 dividido por 2. Se você tem 100 quilos do outro lado e você sabe que esses 100 quilos correspondem ao peso desses dois halteres que estão aqui no prato esquerdo, você vai pegar os 100 e vai dividir por 2. Simples assim. Quanto é que vai dar o resultado? 50. Cada um desses halteres pesa 50 quilos. Simples assim. Beleza? Isso é uma conta que você faria, imagino eu, de forma bem tranquila. Agora, se a gente fosse representar essa situação da balança utilizando ó, uma incógnita, tá? O que é uma incógnita? Incógnita é uma letra. Tá? E aí a gente vê na internet, a gente vê um montão de gente falando sobre isso, né? Que a matemática fica muito ruim quando você coloca letra. O problema está em você não entender a representatividade dessa letra. A letra está representando uma incógnita, que é um valor desconhecido, um valor que você quer descobrir, né? E pode ser até também uma variável, tá? Nesse caso, para utilizar uma incógnita, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou falar que o peso, tá? Eu vou atribuir um x, uma letra, ao peso do halter. Então, eu estou dizendo que o peso de cada halter é x. Então, qual seria a expressão, qual seria a equação, qual seria a igualdade matemática que eu posso escrever para representar essa balança? Essa aqui, ó. 2x igual a 100. Né? Por quê? Quantos halteres eu tenho? 2. Como cada halter vai ser representado pela letrinha x, então eu vou ter 2x. E esse 2x vai ser exatamente igual, ou seja, esse igual aqui no caso, ele está dizendo que tem o quê? O mesmo peso, né? O mesmo peso, tá? Pessoal que estuda física sabe que lá em física não seria peso, né? Seria massa. Então, eu vou colocar esse peso aqui entre aspas, tá? Mas na vida real a gente acaba utilizando mais a palavra peso, beleza? Então, aqui o 2x vai ter exatamente o mesmo peso, vai ser igual a 100. Então, eu te pergunto, qual é a conta, tá? Isso aqui é uma equação, 2x igual a 100. É uma equação do primeiro grau, tá? Uma equação simples, mas é uma equação. Como é que você resolveria essa equação de forma genuína, lógica, sem nenhuma regra? Até porque eu não te falei de nenhuma regra até o momento, né? Então, olha só, para descobrir o valor de x, você vai fazer exatamente a mesma conta que você fez quando eu te apresentei a situação no slide anterior. Qual foi a conta que eu fiz? Eu peguei 100, dividi por 2. Aqui você vai fazer a mesma conta. Eu só vou representar essa conta de uma forma diferente. Vou utilizar a fração. Então, vou colocar assim, ó, 100, o traço da fração, e 2. Tá? Esse 100 traço 2, essa fração aqui, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que 100 dividido por 2. Tá? Por incrível que pareça, tem muita gente que esquece isso, que a fração ela é uma divisão. Você pega o número de cima e divide pelo número de baixo. Então, 100 dividido por 2 vai dar o mesmo 50. Tá? Aqui está 50 gramas, mas seria 50 quilos. Tá? Bota aqui a letrinha K, 50 quilos. Show de bola! Qual seria, então, o objetivo quando você quer resolver uma equação? Isso é uma parada muito importante. Na matemática, você tem que sempre saber fazer o paralelo entre o cálculo e o objetivo. Às vezes o aluno está fazendo lá um monte de cálculo sem saber o que ele quer descobrir. Ele é só uma máquina de fazer cálculo, mas ele não sabe o que ele quer descobrir. Então, isso é extremamente importante. Qual o objetivo ao resolver uma equação? Letra A, descobrir o valor de x. Letra B, descobrir o valor da incógnita. Letra C, descobrir o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira ou nenhuma das anteriores, tá? Já posso te dizer que não é a letra A. Por quê? É muito comum os alunos fazerem decorar um montão de coisa em matemática, infelizmente, e ele decora até a letra, né? Só que a letra ela está representando o que seria a solução. Tá? E essa letra pode ser qualquer letra. Você não deve nunca se apegar à letra. Você tem que se apegar ao que a letra representa. Tá? Lá em física, lá no estudo de física, é até comum, né? Você se apegar à letra, por exemplo, a letra V de velocidade, enfim. Mas em matemática, não. Tá? Eu diria que até em física não é legal fazer isso. Em matemática, de forma alguma, não se apegue à letra. Não existe nenhuma obrigação de descobrir o valor de x. O x nem sempre vai ser a mesma letra. Né? Qualquer problema,
qualquer situação, você pode representar pela letra que você quiser. Então, não se apegue à letra, assim ao que ela representa. Descobrir o valor da incógnita? Quase. Quase. Por que eu não quero descobrir o valor da incógnita? Porque nem sempre o valor da incógnita vai resolver o problema que eu quero. Ele não vai resolver o meu problema sempre. Então, eu não posso somente descobrir o valor da incógnita. Eu tenho que descobrir o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Pô, mas como assim, professor, igualdade verdadeira? Pois é, quando você está estudando equação, você pode chegar em uma igualdade que não é verdadeira. Então, não é o que a gente quer. O que a gente quer é sempre o quê? Uma igualdade verdadeira. Então, eu já garanto para você aqui, e fica tranquilo que eu vou te explicar ao longo da aula, vou trazer, inclusive, uma situação onde a igualdade não vai ser verdadeira, você vai ver, tá? Então, a resposta que seria essa, o objetivo. Descobrir o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Esse é o objetivo para você resolver qualquer equação, não só do primeiro grau e também do segundo grau, qualquer equação. Fechou? Olha só, vou trazer aqui para você uma situação. Pensa comigo. 5 é a solução dessa equação, né? O que a equação me dá? A equação me dá uma igualdade. Então, toda equação ela tem isso aqui, ó. Opa, deixa eu botar a canetinha branca. Toda equação ela tem isso aqui. O que a gente diz que é o lado esquerdo, tá? E aqui a gente tem o lado direito. Lembra da nossa balança, né? O que a balança tem? 2 pratos. Um pratinho no lado esquerdo, um pratinho no lado direito, e a balança em equilíbrio. Significa que o lado esquerdo é exatamente igual, tem o mesmo valor, né? Ou o mesmo peso, falando da balança no lado direito. Então, se eu te pergunto, 5 é solução da equação, eu quero saber se o 5 torna essa igualdade verdadeira. Ou seja, esse 5 ele estaria representando quem? A incógnita, que é o meu x. Então, quantos x eu tenho aqui? 2. Então, eu vou ter 2 vezes o 5. Ou seja, eu pego o x e coloco o 5 no lugar dele. Faço a conta. Menos 12. O resultado disso aqui, no lado esquerdo aqui, ó, tem que ser exatamente igual ao valor que está ali no lado direito, menos 3. Será que dá certo? Vamos ver. 2 vezes 5. 10. 10 menos 12. Quanto é que dá 10 menos 12? 10 menos 12 vai dar menos 2. Aí eu te pergunto, esse menos 2, ele é igual a menos 3? Não. Não. Então, isso aqui, ó, não é igual. Isso aqui em matemática a gente chama de absurdo, né? Menos 2. Falar que menos 2 é igual a menos 3, né? Isso é um absurdo. Então, isso aqui não é uma igualdade. Ou seja, qual era a pergunta? 5 é a solução da equação? Então, eu substituo o 5 no valor, no lugar da incógnita, e eu cheguei em uma igualdade que não é verdadeira. Ou seja, a resposta disso aqui é não, o 5 não é solução. Beleza? Então, por isso que lá no slide anterior, como eu falei, eu não quero somente saber o valor da incógnita, eu quero saber o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Beleza? Fechou? Show! Vamos para mais uma situação aqui, olha só que bacana. Essa questão, tá, uma questão de uma prova militar, EPICAR, essa questão aqui, inclusive, é uma questão que está lá, né, dentro do meu curso completo. Olha só que questão bacana. Ele fala assim, sobre a igualdade, ele dá uma igualdade lá grandona, tá? Essa igualdade que ele dá aqui é uma equação do primeiro grau. Observa ali, ó, a incógnita x dos dois lados. Só que tem um monte de frações ali, né? Então, para resolver essa equação aí, a gente ia ter que fazer, primeiro, cálculo com frações, redução ao mesmo denominador, poderíamos usar o MMC, né, o famoso MMC, enfim. E a gente vai desenvolver todas as contas. E olha só as respostas aqui, ó. Ele não quer saber qual é a solução. Ele quer saber se tem uma solução, e ele fala que na letra A que a solução é par, letra B que a solução é ímpar, na letra C tem uma infinidade de soluções. Lembra o que a gente estudou lá naquela ideia de impossível e indeterminado, né? Que o indeterminado é quando você tem infinitas soluções. Eu, inclusive, te dei um exemplo lá de uma situação que você tem uma infinidade de soluções, por exemplo, nessa equação aqui, ó, 0 vezes x igual a 0, né? Qual o número que multiplicado por 0 vai dar 0? Né? Isso tem infinitos números que multiplicados por 0 vão dar 0.
Então, aqui tem uma infinidade de soluções. E aí a gente viu que isso recai em uma indeterminação matemática, que é algo que a gente precisa lá no ensino superior. Fechou. Mas aqui observe que na letra D está escrito o quê? Não tem nenhuma solução. Às vezes o aluno ele não aprende, ou ele não sabe, ou ele até esquece disso. E olha só que legal. Essa questão está resolvida, tá? Ó, vou te apresentar aqui a resolução dela, não vou resolver com você, mas observe que aqui ó, foram feitas todas as contas, MMC, tudo bonitinho. E olha só o que a gente chegou aqui no final. Ó. A gente chegou em um absurdo, da mesma maneira que a gente chegou no exemplo anterior. Olha só, o que eu quero mostrar aqui para você? Primeiro, mais uma vez, nem sempre a equação vai ter solução, tá? Ou seja, aqui, essa questão é diferente da anterior. Na questão anterior, eu te perguntei se o número 5 era solução. Aí a gente substituiu o 5, fez a conta, e a gente chegou em uma igualdade que não é verdadeira, em um absurdo. Então, o 5 não era a solução. Aqui nesse exercício é diferente. Ele me dá a equação para resolver, eu aplico todos os cálculos para tentar descobrir a solução, e eu não consigo. Por quê? Eu chego na seguinte igualdade que é falsa, um absurdo. Menos 69 não é igual a menos 65. Isso é um absurdo, tá? Então, qual é a resposta aí dessa questãozinha? Letra D. Não tem nenhuma solução. Então, essa questão é uma questão de uma prova difícil, uma prova conhecida aí no Brasil inteiro, uma prova militar, tá? E ela traz exatamente a mesma ideia da questãozinha simples que eu acabei de fazer com você anteriormente, tá? Então, como eu sempre falo, matemática é ideia. Se você não tiver ideia, você está ferrado. Fechou? Beleza. Vamos para mais um exemplo de uma equação no primeiro grau, para a gente partir para a equação do segundo grau. Fechou? Então, olha só essa equação. 280 igual a 3x mais 100. Vamos lá na balança. Vamos na balança novamente. Então, observe. O 280 aqui na balança, ó, ele está aqui no lado esquerdo e ele está representado com dois pesos de 100 mais um de 80. Então, aqui eu tenho no lado esquerdo 280 quilos. Do outro lado, tá, o 3x mais 100, ele está representado por 3 halteres, que vai ser o nosso 3x, mais um pezinho de 100. Beleza? Então, essa daí é a equação representada aí na forma da balança. Então, a gente vai trabalhar aqui, mais uma vez, de forma lógica. Pensa comigo. Se liga só. Se fosse você nessa situação, você estivesse de frente para essa balança, eu faço com você. Descobre aí para mim o pezinho de cada um desses 3 halteres. Eles são iguais. Eles são iguais. Tá? Eu imagino que a maioria das pessoas não iria chegar lá no papel e escrever uma equação. Até pode, né? Até pode, sem nenhum problema. Mas a maioria das pessoas iriam usar um cálculo ali lógico e até mental. Olha só, você concorda que ficaria mais fácil se no lado direito da balança tivesse somente os 3 halteres? Ou seja, se aqui no lado direito da balança não tivesse o peso de 100, eu já conseguiria fazer a conta. Porque era só pegar o peso que está aqui no lado esquerdo e dividia para os 3 halteres que estão aqui. Você concorda? Se eu não tivesse esse pezinho aqui de 100 quilos, era só pegar o peso que estava aqui do lado esquerdo e dividir para os 3 halteres. Então, esse cara de 100, ele que estava atrapalhando. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso retirar 100 quilos de cada lado para que a balança continue equilibrada. Ou seja, eu retiro 100 dos dois lados, acabo com o meu problema e mantenho a balança em equilíbrio, ou seja, eu mantenho a igualdade. A igualdade. Então, olha só o que a gente vai fazer, ó. Tiro 100 dos dois lados. O que vai acontecer agora com a minha balança? Vai ficar assim. Vai ficar com 180 quilos de um lado, só que ela está equilibrada, ela continua equilibrada com os pezinhos lá de 3 halteres, né, no lado direito. Então, eu representei aqui na forma de equação, beleza, mas nem precisa. Qual era a conta que a gente poderia fazer agora para descobrir o peso de cada um dos 3 halteres? A divisão. Pego 180, divido para os 3 e o resultado é 60. Simples assim. Essa mesma lógica que a gente utiliza nesse raciocínio é a lógica que a gente também pode utilizar na resolução da equação no papel.
quando você está lá escrevendo a letrinha e fazendo as pontinhas. Vamos ver como é que fica? Está lá, ó, representando por uma equação. Então, a gente vai usar uma letra. Já fiz, inclusive, né? Vai ficar cada alter, cada pezinho vai ser x. Quantos x eu vou ter? 3x. Então, a gente vai ficar no lado esquerdo 280, igual no lado direito 3x mais 100. Olha só o que a gente vai fazer agora. A gente vai literalmente fazer a mesma coisa. Eu vou tirar 100 quilos de cada lado. Só que para eu tirar esses 100 quilos de cada lado na equação, eu tenho que literalmente escrever isso na equação. Então, olha só, eu vou pegar a equação original, que é 280 igual a 3x mais 100. Ela está escrita aqui embaixo, tá vendo? Então, eu vou literalmente escrever aqui, ó, menos 100 no lado esquerdo e menos 100 no lado direito. Tá vendo? A gente fez exatamente a mesma coisa, só que agora a gente está transcrevendo, traduzindo para o papel. Fechou? Aí o que vai acontecer? Você vai fazer a conta aqui, ó. 280 menos 100 vai dar 180. E ali no lado direito, você vai poder fazer uma conta direta, né? Olha aqui, ó. Quanto é que dá isso aqui? 100 menos 100. 100 menos 100 dá quanto? Dá zero, né? Aí, geralmente, o que a gente faz aqui? A gente só corta 100 menos 100. O que vai sobrar? Vai sobrar exatamente o 180 no lado esquerdo e o 3x no lado direito. Vai sobrar isso aí. 180 igual a 3x, que é exatamente a balança depois da gente retirar 100 quilos de cada lado. Tá? E a conta que você vai fazer para descobrir o x? A conta é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Olha só. Para você descobrir o x, você vai fazer o quê? Você vai pegar o 180 e vai dividir por 3. Ou seja, não tem aquela paradinha que você decora? O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. A lógica é essa. Né? Tá vendo que aqui eu tenho 180 igual a 3x e o 3 que está aqui, ó, ele está aqui multiplicando esse x. Na verdade, ele vai entrar lá do outro lado, aqui embaixo, dividindo o 180. Por que isso acontece? Porque isso é lógico, isso é óbvio. Né? Se você tem 3 halteres de um lado e 180 quilos do outro, se você quer saber o valor de um halter, ou seja, de um único x, você tem que pegar o peso total que você tem do outro lado, que é o 180, e dividir pela quantidade de halteres, pelo número de halteres que são 3. A conta é exatamente a mesma, x igual a 180 dividido por 3, que dá o mesmo 60. Fechou? Então, aqui, a gente trabalha exatamente com isso, né? Com essa lógica. E você consegue observar que aqui eu não estou falando para você decorar nada, tá? Eu estou só traduzindo para você a lógica que a gente utilizaria na nossa vida. A gente traduz para o papel. Beleza? Tranquilo? Inclusive, o menos 100, tá vendo? Ó? O menos 100 que a gente coloca lá em cima, olha só como é que você faria isso. Né? Como que você faria isso? Vou até voltar aqui. Ó. Como é que você faria isso? Para cá. Como é que você faria isso aqui? Ó? Vou escrever aqui, depois eu apago. Ó. Na verdade, antes, né? É antes aqui. Ó. Ficaria assim. Ó. Vou escrever aqui. A equação original, né? Ela é assim. 280 igual a 3x mais 100. Né? Quando o aluno ele está naquele nível hard de decoreba, ele acredita que o x tem que estar no lado esquerdo. Aí ele pega o 3x e passa para o lado esquerdo, né? Quando o cara está no nível hard de decoreba, ele faz isso. Vou apagar aqui. Quando o aluno não está nesse nível decorado, não saber nada, ele pensa assim, não, eu posso deixar o 3x aqui. Eu posso deixar o 3x aqui. O que eu preciso fazer é pegar esse 100 e passa ele lá para o outro lado, né? Aí ele vai pegar aqui e vai colocar 280, tá? O jeito decorado é assim. O 100 está positivo, passa para o outro lado negativo. Você faria isso aqui. Tá vendo? Então, a explicação para isso que eu acabei de fazer, para esse passar para o outro lado, né? Na verdade, esse matemático não existe. Tá? Não existe. Passar para o outro lado, vou botar aqui passar, isso não existe. A lógica é o que eu acabei de explicar. Na verdade, o que você faz é isso, você tira 100 de cada lado. Então, quando você tira 100 de cada lado, vai ficar 280 menos 100, vai ficar 180, e lá do outro lado eu tinha 3x mais 100. E aí, quando eu tiro 100 daqui,
né? 100 menos 100 vai dar zero. Então, no final das contas, eu vou apagar isso aqui, vai sobrar o quê? Vai sobrar só isso aqui, ó. O 180 igual a 3x. Tá vendo? Então, essa é a lógica que você decora lá na equação do primeiro grau. Tá? Esse passar para o outro lado, na verdade, é essa lógica aqui. Você está retirando o mesmo valor dos dois lados, né? E eu gosto de explicar isso pela lógica da balança, porque fica mais claro para o aluno. Fechou? E o estar tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Deixa eu apagar isso aqui, né? E o tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, é a lógica que eu acabei de explicar aqui para você, né? Quando eu tinha o 180 igual a 3x. Né? Por que você vai passar para o outro lado dividindo? Pô, pensa comigo. Né? Você tem 180 quilos de um lado, você tem 3 halteres do outro. Você sabe que esses 3 halteres são iguais, então você vai pegar os 180 e vai distribuir, vai dividir para os 3, para você poder descobrir o valorzinho do x. Tá? Então é por isso, é daí que vem aquela forma decorada de que o 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Fechou? Beleza. Então a gente acabou de dar uma revisada maneira na equação do primeiro grau, e eu quero que você pense comigo nessa equação. Como que você calcularia o valor da incógnita? Tá? Faltaria um acentozinho aqui, né? O valor da incógnita. Aqui, ó. Pá. Em x ao quadrado igual a 144. Vamos pensar junto? Tá? Já tem uma diferença aqui. Já tem uma diferença. O x está com o expoente 2. No que a gente acabou de ver, né, a gente viu lá 3x igual a 180. Né? Então, nos exemplos que a gente viu, o expoente aqui do x, apesar de você não ver, ele está ali. É um expoente oculto. O expoente aqui é 1. Então, agora o expoente aqui é 2. Então, vai mudar a lógica do problema. Então, aqui, se você fosse, eu poderia apagar esse x e pensar que o x é um número, né? É um número, né? O x é incógnita. Essa incógnita está representando um número. Então, eu estou dizendo para você que um número ao quadrado tem que dar 144. Mas o que é um número ao quadrado? Nossa aula de potenciação. A gente teve uma aula de potenciação aqui. O que é um número ao quadrado? É esse número vezes ele mesmo. Então, um número vezes ele mesmo, tem que dar 144. E aí, quando eu falo um número vezes ele mesmo, o que você lembra? Um número vezes ele mesmo tem que dar 144. Isso que eu acabei de escrever aqui, ele lembra a pergunta da raiz quadrada. Você concorda comigo? Que se eu te perguntar qual é a raiz quadrada de 144, a pergunta parece que é a mesma, né? Porque quando você aprende a raiz quadrada, o conceito de raiz quadrada, o que o professor fala para você? Joãozinho, raiz quadrada de 144. Joãozinho, Mariazinha, pensa no número que multiplicado por ele mesmo vai dar 144. Esse número é o 12. Ah, então, a solução quer dizer então que a solução quer dizer então que a resposta, a solução vai ser que esse x tem que ser igual a 12. Porque 12 vezes 12 é 144. Pois é, só tem um porém. Só tem um porém. A pergunta aqui não é a raiz quadrada, tá? Se a professora, ou se eu, né, te perguntasse qual é a raiz quadrada de 144, sem dúvida, a resposta é 12. Mas a pergunta aqui é outra. A pergunta não é essa. Eu quero saber x ao quadrado igual a 144. Qual é o valor de x? O número vezes ele mesmo pode dar 144 em dois casos. O x, o número pode ser 12. 12 vezes 12, ele dá 144. Mas isso também vai acontecer com menos 12. O menos 12 multiplicado pelo próprio menos 12 também vai dar 144. Né? Porque menos vezes menos vai dar mais, vai dar positivo. Inclusive, tem uma explicação para isso, que você não precisa só decorar, também tem. Tudo em matemática tem explicação, meu filho. Tudo em matemática tem explicação, tá? Pode acreditar.
Bom, então aqui, na verdade, a solução não vai ser somente o x igual a 12. O x pode ser 12 ou o x também pode ser menos 12. Então, olha só que parada maneira. Nessa equação, eu não tive somente uma solução. A gente teve duas soluções muito diferentes do que a gente viu nos nossos dois primeiros exemplos, né? Naqueles exemplos da balança, tá? Então, o que acontece? Essa equação que você acabou de ver é justamente a equação do segundo grau. Ah, professor, nessa hora quando eu falo isso, meu irmão, o moleque já fala. Tá de sacanagem, né, professor? Que isso aí é equação do segundo grau. A equação do segundo grau é uma parada muito difícil. Isso aí não é uma equação do segundo grau, porque isso aí foi muito fácil. Pois é, essa é uma equação do segundo grau fácil, simples, mas é uma equação do segundo grau, sim. Beleza? Então, me diz, quais as diferenças você notou entre a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau? Pergunta de prova. Isso pode ser uma pergunta de prova, uma pergunta conceitual. Por que não? Esse conceito ele é tão importante quanto o cálculo. Né? Na verdade, em matemática, o conceito ele é tão importante quanto o cálculo. Você deve estar aprendendo isso aqui nesse evento, nessa aula, nesses aulões. Tá? Não adianta só saber fazer a conta, certo? Então, qual é a diferença que você notou entre a equação do primeiro grau e do segundo grau? Primeira diferença gritante, o expoente do x. Na equação do primeiro grau, o expoente do x é 1. E na equação do segundo grau, o expoente do x, ele vai ter que aparecer lá, no máximo, o expoente 2. Tá? Então, o expoente do x é diferente. Então, já são diferenças. Tá? E uma outra diferença, o número de soluções, né? Ou valores possíveis para a incógnita tornar a igualdade verdadeira. Na equação do primeiro grau, você vai ter, no máximo, uma solução. No máximo, uma solução. Tá? E na equação do segundo grau, você vai ter, no máximo, duas. Então, o número de soluções é diferente. Beleza? Então, são as diferenças aí gritantes entre a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau. Agora, vamos para mais um problema. Como você resolveria esse probleminha aqui? Ó? Qual a medida do lado de um quadrado de área 144 centímetros quadrados? Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou trazendo um problema de geometria. Tá? Um problema relativamente simples. Eu te dou aqui a medida do lado de um quadrado. Não, te dou a medida. Eu quero saber qual é a medida do lado de um quadrado que tem área 144 centímetros quadrados. Então, está aqui um quadrado. O quadrado, né, é um quadrilátero, e tananã, tem várias características que a gente poderia aqui abordar do quadrado. Mas a característica que a gente vai precisar aqui é somente essa, que o quadrado ele tem todos os lados são iguais, tá? E essa área aqui, ó, essa área do quadrado, a gente pode calcular multiplicando o lado vezes o próprio lado, né? Que é a forma como a gente calcula a área de qualquer retângulo, né? O quadrado também é um retângulo, tá? Então, retângulo é comprimento vezes largura. O quadrado também é comprimento vezes largura. Só que no quadrado, o comprimento e a largura são iguais, que são iguais ao lado. Lado vezes lado, certo? Então, olha só que bacana, olha só que bacana. Eu quero saber qual tem que ser o valor do lado vezes o valor do lado, e o resultado disso tem que dar 144. Tá? Então, como é que geralmente a gente faz isso? Como é que você vê isso dentro da matemática, dentro dos estudos na escola, curso, etc. As pessoas botam lado vezes lado, esse lado a gente vai representar com a letra L, com a letra L. Então, lado vezes lado seria L ao quadrado, que é igual a 144. Então, as respostas dessa solução aqui são literalmente iguais à equação que a gente acabou de resolver, x ao quadrado é igual a 144. As respostas são exatamente iguais. Tá? Então, a gente viu que lá no x ao quadrado igual a 144, o x ele poderia ser igual a 12, ou o x também poderia ser igual a menos 12. Ou seja, o x pode ser positivo ou negativo.
Então, como é que a gente resume isso na hora de fazer a conta? A gente bota assim, que esse lado ele pode ser positivo ou negativo, ou seja, mais ou menos a raiz quadrada de 144. Aí você calcula essa raiz quadrada e você sabe que o lado pode ser mais ou menos o valor da raiz quadrada de 144. E a raiz quadrada de 144 tem um único resultado, 12. Beleza? Só que aqui tem um porém. Essa questão ela tem um contexto geométrico. E o lado de um quadrado, né, uma figura geométrica, não pode ter um lado com medida negativa. Então, o problema aqui é o contexto. Pelo contexto ser geométrico, e logicamente não vai existir nenhum terreno que tenha uma lateral de menos 12 metros, isso não existe. Então, aqui, a resposta é que esse lado tem que ser, só pode ser 12. E aqui a unidade é centímetro. Beleza? Então, ou seja, as equações têm as mesmas soluções, 12 e menos 12. Porém, nessa pergunta, a resposta para essa pergunta só pode ser 12, porque o contexto é geométrico. Então, tá vendo como é que é importante você saber calcular? E, obviamente, tem que saber qual é o contexto, tem que saber o que você está calculando. Se você só for um robô que calcula, que executa, não sabe pensar, não sabe interpretar, não sabe identificar o que você está calculando, não adianta absolutamente nada. Beleza? Olha só que bacana. Vou trazer aqui agora ó, uma outra equação. Opa! Essa já é diferente. Calcule como você calcularia o valor da incógnita em x ao quadrado mais 5x igual a zero. Então, eu quero descobrir as soluções, né? Os valores da incógnita que tornam essa igualdade verdadeira. X ao quadrado mais 5x igual a zero. Tá? Então, o x ao quadrado, pegando pela potência, é o x vezes x. Então, eu só vou mudar aqui um pouco a escrita. X ao quadrado, x vezes x. Beleza. Mais 5 vezes x. E isso tem que ser igual a zero. Ou seja, o x é um número, né? O x está representando um número. Né? Se eu falar que o x é um número, o pessoal vai me chamar de maluco. Vai falar, professor, x não é um número, x é uma letra. Tem razão. O x está representando um número. Eu quero descobrir qual é o número que o x está representando para tornar essa igualdade verdadeira. Um número vezes ele mesmo, somado com 5 vezes esse mesmo número, ou o quíntuplo desse número, o resultado é zero. O resultado é zero. Então, aqui, olha só, aqui a gente vai precisar utilizar, de forma bem simples, tá? Um conceito que você estuda em matemática chamado de fatoração algébrica. Tá? Fatoração algébrica. O que é a fatoração algébrica? Bom, a palavra fatoração, ela lembra fator. Tá? A palavra fatoração lembra fator. E a palavra fator lembra o quê? Multiplicação. Então, fatorar é transformar em produto. Simples assim. E aqui vai ser fatoração algébrica, porque a algébrica é a parte que traz a letra. Então, vai ser um produto que tem letra. Beleza? Mas é muito tranquilo, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó, seria como se fosse isso aqui, ó. 3 vezes 15. 3 vezes 15, você sabe que é 45. Beleza? Então, eu vou fazer essa conta aqui diferente. Ó. Eu vou pegar esse 15 e vou abrir ele em 10 mais 5. Posso fazer isso? Posso. Então, ao invés de fazer 3 vezes 15, eu vou fazer 3 vezes 10. E o resultado de 3 vezes 10 vai dar 30. Depois eu vou fazer 3 vezes 5. E o resultado disso aqui dá 15. E eu vou somar. 30 com mais 15, que vai dar o mesmo 45. Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso aqui, só que de maneira inversa, tá vendo? Tá observando aqui, ó, 3 vezes o 10 mais 3 vezes o 5. Essa conta aqui, ela é exatamente igual ao 3 vezes
Aí, ó, entre parênteses, 10 mais 5. Então, ou seja, vou botar aqui, ó, vou botar aqui a coisinha amarela, aqui, ó, amarelo, aqui, ó. Tá vendo esse 3 aqui, ó? 3 vezes 10 e 3 vezes 5. Nessa linha aqui, ó, eu escrevi o 3 duas vezes, né? 3 vezes 10, depois 3 vezes 5. Na linha anterior, você escreve o 3 uma vez só. Vezes, aí você coloca dentro dos parênteses, deixa eu botar agora aqui em vermelho. Dentro dos parênteses eu vou botar quem? O 10, que foi o primeiro número aqui, que o 3 multiplicou, mais o 5, que foi o segundo número que o 3 multiplicou. Então, isso aqui que eu acabei de fazer, tá? Seria uma fatoração. Seria uma fatoração. É o que a gente conhece como fatoração por evidência, né? Ou fatoração por fator comum em evidência, né? O fator comum aqui é o 3. Então, eu vou fazer aqui exatamente a mesma coisa. Ó. Eu tenho esse x aqui, ó, multiplicando esse x, mais eu tenho aqui, ó, um 5 multiplicando um outro x aqui, tá? Então, o x, tá vendo aqui, ó? O x aqui, ó, tá fazendo o papel de quem? Do 3, tá vendo? Então, aqui embaixo, eu vou colocar esse x multiplicando vezes, né? Opa, vezes, e aqui dentro os parênteses. E quem é que está fazendo aqui o papel do 10 e do 5, né? Que eu circulei em vermelho? Quem está fazendo o papel do 10 e do 5 ali em vermelho é esse outro x que está aqui. Eu vou colocar ele aqui dentro. E o 5 que está aqui. Eu vou colocar ele aqui dentro também. Esse sinal de mais você pode repetir. Então, o que a gente fez? A gente reescreveu a expressão que ele me deu. X ao quadrado mais 5x igual a zero. Eu reescrevi dessa forma. X vezes x mais 5 igual a zero. Tá, professor, mas por que você fez isso? Porque quando você reescreve dessa forma, fica bem fácil de responder. Por quê? Eu tenho agora um produto. Eu tenho um produto. Então, aqui está o primeiro fator, vou botar assim, primeiro fator do meu produto, vezes o segundo fator do meu produto. E esse produto tem que dar quanto? Tem que dar zero. Ah, então você já sabe. Né? Se eu pego aqui, olha só para mim, se eu pego um número, multiplico por outro, e o resultado dessa multiplicação dá zero, eu preciso que alguém aqui seja zero. Eu preciso que o primeiro número seja zero, porque zero vezes qualquer número vai dar zero, ou eu preciso que o segundo número aqui seja zero, porque qualquer número vezes zero também vai dar zero. Então é exatamente isso que a gente vai escrever aqui. Ó. Qual é o primeiro fator? É x. Então eu preciso que esse x seja igual a zero. Ou eu preciso que o segundo fator... Qual é o segundo fator? É isso aqui, x mais 5. Ou eu preciso que o x mais 5 seja igual a zero. Então, para que o x somado com 5 seja igual a zero, eu preciso que esse x aqui seja que valor? Seja menos 5. Né? Porque menos 5 somado com menos 5 vai dar zero. Na prática, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela regrinha, mas uma regrinha que agora a gente já sabe por que, que ela é assim. Esse 5 que está aqui positivo, eu vou jogar ele para o outro lado. Então, o x eu vou repetir, o sinal de igual. Esse 5 que está aqui positivo vai entrar aqui do outro lado, vai ficar 0 menos 5. Né? Aqui ele é positivo, lá do outro lado ele entraria negativo. A gente acabou de ver o porquê, a explicação dessa regrinha aqui. E 0 menos 5, 0 menos 5 vai dar o próprio menos 5. Então, com isso, a gente chegou na solução, ou melhor, nas soluções desta equação, que também é do segundo grau. Então, qual seria a resposta aí? Ó? A resposta seria, a gente pode colocar a resposta assim, ó, inclusive entre chaves, né? Bota assim, 0, menos 5, são as duas soluções, né? Do nosso probleminha aí, da nossa equação, que é uma equação do segundo grau. Beleza?
Ah, professor, mas essas equações de segundo grau, né, elas não precisam da fórmula de Bhaskara. O que eu quero ver é aquela equação do segundo grau, aquela que precisa da fórmula de Bhaskara. Pois é, essas equações do segundo grau, que você não precisa da fórmula de Bhaskara, né, que você consegue fazer por essas lógicas que eu acabei de te explicar aqui, tanto para essa quanto para as anteriores, essas equações são chamadas de equações incompletas. São equações do segundo grau incompletas. Tá, mas peraí, se eu falo que ela é uma equação incompleta, você vai perguntar, tá, mas qual é a equação completa? Pois é, vamos ver isso agora, tá? O que são equações do segundo grau incompletas? Antes de mais nada, existem representações que são representações gerais da equação, tá? Então eu vou te dar aqui a representação geral da equação do primeiro grau, que a gente viu aqui também, tá? E vou te dar a representação geral da equação do segundo grau, para a gente poder saber quando que uma equação é completa ou não. A equação do primeiro grau, né, a gente viu lá que, por exemplo, aquela equação lá, 3x igual a 180. Tinha uma equação assim que a gente resolveu, 3x igual a 180, né? Então, se eu repito esse 3x aqui, pego esse 180 e jogo ele para o outro lado, né? Passo para o outro lado, a gente sabe que esse termo não existe, né? Existe uma lógica que fala disso. Mas vou falar aqui porque agora eu já sei que você já sabe. Então, eu vou colocar o 180 lá do outro lado, vai ficar menos 180. E aqui desse lado igual a zero. Então, essa equação que você está vendo aqui, ó, essa aqui, ó, 3x menos 180 igual a zero, ela está na sua forma geral. Que forma geral é essa? A forma geral é essa aqui, ó. ax mais b igual a zero. Então, nesse exemplo que eu acabei de escrever aí, ó, o nosso A seria 3, o nosso A aqui seria justamente o 3x, e o nosso B seria o menos 180. Menos 180. Beleza? Mas a representação geral de uma equação do primeiro grau é essa aqui. Ax mais b igual a zero. E qual é a representação geral da equação do segundo grau? Essa aqui, ó. Vou escrever aqui de branquinho também. A x 2x ao quadrado mais bx, ou seja, pode ter um termo aqui com x, mais c igual a zero. Então, essa aqui é a representação, é a forma geral de uma equação no segundo grau. E quando que essa equação no segundo grau ela vai ser incompleta? Ela vai ser incompleta quando o b for igual a zero ou o c for igual a zero. Então, se o b for igual a zero, esse termo aqui não vai existir, ó. Então, ela vai ser uma equação desse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais c igual a zero, que é justamente a equação que a gente resolveu anteriormente. Ela está nesse formato aqui, que era 3x ao quadrado, não me lembro agora, mais alguma coisa igual a zero. Né? 3x era 3x ao quadrado? Sei lá, nem lembro, mas tá bom. Ou a equação vai ser incompleta também se o c for igual a zero. Né? Se o c for igual a zero. Que vai ser aquela equação que a gente viu, x ao quadrado igual a 144. Né? Ou ainda, pode ter o c ali e não ter o b. Quer dizer, pode ter o b e não ter o c. Pode ser ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ah, não, a equação anterior era nesse formato aqui. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ela tinha o x ao quadrado e tinha o x também, tá certo. A equação anterior estava nesse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero. É uma equação incompleta. Tá? Incompleta. Para a equação ser completa, ela tem que ter todos os chamados coeficientes, né? Tanto o A, né? O A nunca pode ser zero, né? O A nunca pode ser zero. E o B e o C também não são zero. Então, quando existe os três coeficientes, ela vai ser uma equação completa, beleza? Que é justamente essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Como que você resolveria essa equação? Aí, para resolver essa equação, na sua cabeça, até hoje, até agora, você vai precisar da fórmula de Bhaskara. Né? A fórmula de Bhaskara.
que todo mundo odeia, um montão de letra, maluquice, enfim, todo mundo odeia. Por que todo mundo odeia? Porque a pessoa não entende, ela não aprende, né? E ela fica presa naquilo ali, tanto na fórmula quanto na maneira como é ensinada, que não faz ela refletir, não faz ela aprender. Mas o que eu quero com você? Eu nem vou chegar na fórmula de Bhaskara, tá? Vou chegar, mas depois. Primeiro eu quero que você aprenda isso aqui, ó, completar quadrado. Completar quadrado é um método maravilhoso para você resolver essas equações do segundo grau, que você estava acostumado a usar a Bhaskara. E esse método consiste em fazer o quê? Ele consiste em transformar o lado esquerdo da equação em um produto notável, que seria um quadrado da soma, um quadrado da diferença. Seria algo exatamente assim. Ó. A gente vai ter no lado esquerdo da equação, tipo isso aqui, um exemplo, x mais 1 ao quadrado, igual a algum número, alguma coisa. Ou o quadrado da diferença, né, que é aqui dentro do parênteses o sinal de menos. X menos 1 ao quadrado igual a alguma coisa. Só que o fato é, você transformando a equação, trabalhando com a equação do segundo grau nesses dois formatos, a conta vai ser muito simples. Você vai resolver da mesma forma que a gente resolveu essa equação aqui, ó, x ao quadrado igual a 144. Vamos ver um exemplo? Vamos ver. Olha só. Como é que você resolveria essa equação aí? Ó? X menos 2 ao quadrado igual a 144. O que é o x menos 2 ao quadrado? Um número ao quadrado. Então, você vai ter aqui ó, um número, certo? Ao quadrado, ou seja, um número vezes ele mesmo, ou seja, um número vezes um número, tem que dar quanto? Tem que dar 49. Aí você vai, provavelmente você vai lembrar, né? Ah, agora eu vou lembrar. Né? Se fosse a raiz quadrada, se a pergunta fosse a raiz quadrada de 49, a resposta seria 7. Só que a pergunta aqui não é essa. Né? Então a gente diz que esse número, ele pode ser positivo ou negativo. Mais ou menos o quê? A raiz de 49, que é 7. Então, se eu falo para você que um número vezes ele mesmo tem que dar 49, então esse número, você já sabe, ele pode ser 7 ou esse número pode ser menos 7. Só que esse número que eu estou falando aqui, na verdade, ele está representado por isso aqui, ó, pelo x menos 2. Então, o x menos 2 ele pode ser igual a 7 ou o x menos 2 pode ser igual a menos 7. Então, você resolve. Ó. O menos 2 que está aqui negativo vai passar para o outro lado positivo. Né? Vai ficar x igual a 7 mais 2, que dá 9. E da mesma forma aqui, menos 2 está negativo, passa para o outro lado positivo. Você vai ter que o x vai ser igual a menos 7 mais 2. E menos 7 mais 2 que vai dar menos 5. Ou seja, se você pegar esse 9 e colocar ele aqui em cima no lugar do x, 9 menos 2 dá quanto? Dá 7. 7 ao quadrado, 49. E se você colocar o menos 5 no lugar do x, vai ficar menos 5 menos 2. Quanto é que dá menos 5 menos 2? Dá menos 7. Menos 7 ao quadrado dá 49. Então a explicação é essa. A lógica é essa. Na prática, como é que a gente pode fazer? Deixa eu apagar isso aqui. Na prática, a gente vai usar essa mesma lógica idêntica, tá? Só que a gente vai fazer de um jeito mais direto, tá? Que justamente as próximas equações que eu vou fazer com você, eu vou fazer exatamente dessa forma mais direta, beleza? Então, apagando aqui toda a lógica, né? Vamos dizer, isso aqui foi o nosso rascunho, beleza, acabou. Como é que a gente pode fazer isso direto? O número que eu quero descobrir, né? Vamos dizer assim, o número que está aqui, ó, é o x menos 2. A incógnita é o x, né? Mas o número que está elevado ao quadrado é o x menos 2. Então você vai escrever aqui x menos 2, ele vai poder ser exatamente igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49. É isso que você vai fazer, de forma direta. Tá? X menos 2, ele pode ser igual a mais ou menos, ele pode ser positivo ou negativo, da raiz quadrada de 49. Então, você sabe que esse x menos 2, ele vai poder ser igual a mais ou menos 7.
Aí, de fato, aqui você vai ter duas pequenas equações do primeiro grau para resolver, né? Você vai ter a equação x menos 2 pode ser igual a 7, ou o x menos 2 pode ser igual a menos 7. Beleza? Então, quando a gente pegar uma equação completa, a gente vai pegar aquela equação completa e vai transformar ela em algo assim. E a gente consegue, transformando ela em algo assim, você vai fazer somente uma conta dessa forma aqui. Não vai precisar da fórmula de Bhaskara. Fechou? Fechou. Vamos voltar então para a equação. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Então, a gente vai agora completar quadrado. O que é completar quadrado? A gente transforma, né, essa expressão que você está vendo aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 8, né, isso aqui a gente chama de trinômio. Isso é um trinômio. A gente vai transformar ele em um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, esse trinômio eu consigo transformar ele em um quadrado da soma ou da diferença. Como que a gente vai fazer isso? Muito fácil, muito simples. Você vai fazer isso aqui, ó. Primeiro passo. Você vai pegar o coeficiente do x, vai dividir por 2 e o resultado você vai elevar ao quadrado. O que é o coeficiente do x? É o número que está multiplicando esse x, que está grudado no x, que aqui é o menos 6, tá? Menos 6. O sinal que está aqui também importa. Menos 6. Você vai pegar o menos 6 e vai dividir por 2. E o resultado disso você vai elevar ao quadrado. Quanto é que dá menos 6 dividido por 2? Dá menos 3. Quanto é que dá menos 3 ao quadrado? Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer exatamente a lógica que a gente utilizou lá na balança. Você vai acrescentar o 9 em ambos os lados da equação, em ambos os lados da balança. Lá na balança, a gente retirava, a gente retirou em ambos os lados. Mas você também pode acrescentar. Se você acrescentar o 9 em ambos os lados da balança, ela vai continuar equilibrada também. Vai continuar a nossa igualdade. Então, olha só. Adicione esse valor em ambos os lados da equação. Se liga só. X ao quadrado menos 6x. Coloco o mais 9. Depois repito mais 8. Igual, lá do outro lado, 0. Acrescento mais 9. Olha só que legal. Olha só que legal. Agora a gente vai reorganizar essa equação. Como a gente vai reorganizar isso? Primeiro passo, você vai pegar esse 8, que está positivo, e vai tirar ele daqui. Então, como é que eu tiro ele daqui? Passo para o outro lado, né? Passo, aquele passo entre aspas, que você já sabe agora como é que funciona, passo para o outro lado. Então, ele vai ficar lá do outro lado negativo. O que sobra aqui no lado esquerdo? X ao quadrado menos 6x mais 9. Esse x ao quadrado aqui menos 6x mais 9 agora ele é um trinômio quadrado. Pô, professor, que nome, eu ia falar uma palavra aqui, mas não sei se eu falo. Eu vou falar. Que nome escroto. Trinômio quadrado perfeito. Que nome chato. Que nome feio. Sei lá o quê. Que nome ruim. Enfim, trinômio quadrado perfeito. O que é um trinômio quadrado perfeito? É uma expressão que eu consigo transformar em um quadrado da soma. O que é um quadrado da soma? É isso aqui, ó. A mais B ao quadrado. Ou consigo transformar no quadrado de uma diferença, ou seja, uma diferença a menos b ao quadrado. Então, quando eu fizer a fatoração, observe, ó, vou fatorar x ao quadrado menos 6x mais 9, ele vai ficar assim, ó, x menos 3 ao quadrado. Por incrível que pareça, ou por incrença que parível, se você fizer x menos 3 vezes o x menos 3, certo? X menos 3 ao quadrado. É o x menos 3 vezes o x menos 3. Se você fizer essa conta aqui, vai dar exatamente x ao quadrado menos 6x mais 9. Fica para você de dever de casa. Faz essa conta aqui. X menos 3 vezes x menos 3. Vai dar isso aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9. Tá? E outra coisa bacana. Esse 3 que está aqui, ó, esse 3 que está aqui dentro, ele é justamente a raiz quadrada desse 9 que está aqui. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Então, é assim que você descobre esse númerozinho aqui dentro. Raiz quadrada de 9 é 3, tá? E aqui, ó, esse x ao quadrado, na fatoração vai ficar aqui somente o x. Né? Por quê?
que quando você fizer aqui, ó, x vezes o x vezes x, né? Aplica lá a propriedade distributiva da multiplicação, x vezes x vai aparecer quem? Vai aparecer o x ao quadrado. Beleza? Então, aqui no lado esquerdo, fechou. X menos 3 ao quadrado. No lado direito, só fazer a conta. 9 menos 8, que dá 1. Pronto. A gente vai ficar com a equação nesse formato para resolver. X menos 3 ao quadrado igual a 1. Aí agora você já sabe, né? Como é que você faz? X menos 3 ao quadrado igual a 1. Você vai escrever x menos 3 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, que está lá. E aí pronto, a raiz quadrada de 1 é quanto? É 1, né? A raiz quadrada de 1 é 1. Então você vai ter duas equações do primeiro grau simples para resolver. Qual é a primeira? X menos 3 tem que ser igual a 1. Passo 3 para o outro lado, 1 mais 3, 4. Primeira solução. Qual é a segunda equação do primeiro grau que eu vou resolver? X menos 3 pode ser igual a quanto? A menos 1. Passo menos 3 para o outro lado, menos 1 mais 3, que vai dar 2. Fechou? Chegamos nas duas soluções da nossa equação no primeiro grau, a equação inicial. Beleza? Se você substituir o 4 aqui, ó, 4 menos 3 dá 1. 1 ao quadrado, que vai dar 1. 2, se você substituir aqui nessa equação aqui em cima, 2 menos 3 vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado também vai dar 1. E se você pegar o 4 e o 2, ó, vamos voltar lá, ó, vamos voltar lá, ó. Vou voltar lá na equação inicial, ó, volta aqui, ó. Ó, se você pegar o 4 e o 2, pega o 4 e coloca aqui, vai ficar 4 ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 16, menos 6 vezes 4, que vai dar 24. Depois você soma 8. Quanto é que dá 16 menos 24? Dá menos 8. E menos 8 mais 8, que vai dar 0. Então, isso aqui foi para o x valendo 4. E o x valendo 2? 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 6 vezes 2, 12. Quanto é que dá 4 menos 12? Dá menos 8. E menos 8 mais 8 também vai dar 0. Então, se você substituir o 4 e o 2, tanto na equação inicial, né? Vamos rolar aqui para frente, tanto na equação inicial ou nessa equação, na nova equação que a gente chegou aqui, logicamente, tanto 4 quanto 2 vão ser soluções que tornam, logicamente, a igualdade em uma igualdade verdadeira. Você vai chegar lá no resultado. Beleza? Bora ver mais um exemplo, então. Deixa eu passar aqui. Próximo exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Equação completíssima. Mesma coisa, completar quadrado. O que você faz? Divide o coeficiente do x por 2 e eleva o resultado ao quadrado. Então, menos 5 dividido por 2 não dá para dividir. Não é uma divisão exata. Então, a gente vai ter que trabalhar com a fração. Menos 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Ah, então eu vou ter que trabalhar com a fração? Vai. Você vai adicionar agora essa fração, o 25 quartos, vai adicionar em ambos os lados da nossa equação aqui em cima. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 5x. Vou colocar aqui agora, ó, o mais 25 quartos no lado esquerdo e lá no lado direito também. Beleza? Próximo passo, reorganizar. Como é que a gente reorganiza? Primeiro, pega esse 6 e tira ele daqui. Ou seja, ele vai lá para o outro lado, vai entrar do outro lado, negativo. Vou fazer agora aqui no lado esquerdo mais uma fatoração. Né? E como é que a gente faz essa fatoração? Você vai colocar aqui parênteses, x, tá? Agora vai entrar o sinal de menos, tá vendo o sinal de menos está aqui? Ele vai entrar aqui dentro da fatoração. E a raiz quadrada do 25 quartos. Raiz quadrada de 25, que é 5. E a raiz quadrada de 4, que é 2. Então vai ficar x, olha o sinal de menos aqui, ó, menos raiz de 25, que é 5, raiz de 4, que é 2. Tudo isso ao quadrado. Beleza? Lá do outro lado, você faz um número misto. Uma conta simples com fração. Você pode fazer aqui, ó, 4 vezes menos 6. 4 vezes menos 6 vai dar menos 24. O menos 24 mais o 25 vai dar 1. E repete o 4 embaixo. Isso é um número misto. Tem várias outras maneiras de fazer essa conta, tá? O número misto é uma forma rápida e objetiva de fazer, mas tem várias outras, beleza? Então, qual é a equação que a gente vai ter que fazer agora? Essa aí, ó. X menos 5 ao quadrado igual a 1 quarto.
Pô, professor, vai dar mais trabalho porque tem a fração. Pior que não. A ideia é exatamente a mesma. Como é que você faz? X menos 5 ao quadrado igual a 1/4. X menos 5 vai poder ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1/4. Então, você vai ter duas equações do primeiro grau agora para resolver. Qual vai ser a primeira? X menos 5 meios, né? X menos 5 meios, vai ser igual a raiz quadrada de 1/4, que é meio, 1 sobre 2. Raiz quadrada de 1 é 1, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu vou ter que x menos 5 meios pode ser igual a 1 meio. Mesma coisa, idêntico, não muda nada. O menos 5 meios vai para o outro lado, como mais 5 meios. Aí aqui ó, é uma soma de frações com o mesmo denominador. Então é só você somar em cima e repetir embaixo. 1 mais 5, 6, dividido pelo 2 que está embaixo, vai dar 3. Qual é a outra equação? A outra equação é x menos 5 meios igual a menos meio, né? Mais ou menos, agora vai ser o menos meio. Mesma coisa idêntica. Pega os 5 meios, que está negativo, vai lá para o outro lado, positivo. Menos 1 mais 5 vai dar 4. 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, acabei de resolver com você duas equações do segundo grau completas, sem a fórmula de Bhaskara, completando o quadrado. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é, essa equação aqui, ó, 3x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0, sabe qual é a diferença dessa equação para as outras duas que a gente acabou de resolver? A diferença é esse cara aqui, ó, o coeficiente do x ao quadrado. Nas duas primeiras equações que a gente fez, o coeficiente do x ao quadrado era 1, e nessa aqui é 3. Então, infelizmente, nesse caso aqui, a gente consegue fazer da mesma forma, mas vai dar mais trabalho. Quando o coeficiente do x ao quadrado não é 1. Beleza? Vamos fazer? Vamos fazer aqui na mão? Beleza. Primeiro passo aqui agora, a gente precisa tirar esse 3 aqui. Como que eu vou tirar esse 3 aqui? Eu vou colocar esse 3 em evidência. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes x ao quadrado menos. Aí aqui dentro vai ficar 2/3 de x. Tá? Lembra aquela fatoraçãozinha lá? Que a gente transforma desse jeitinho aqui, ó? Agora, se você fizer o cálculo aqui, ó, faz a distributiva. 3 vezes o x ao quadrado vai dar o 3x ao quadrado. E se você fizer 3 vezes o menos 2/3, né, vezes x, esse 3 aqui, né, ele vai simplificar com esse. Aí vai sobrar menos 2x, que é exatamente o que está aqui em cima. Beleza? Então, a gente precisa fazer essa simples fatoração aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui. Aí, olha só o que eu vou fazer. Esse menos 8 aqui, ó, tá vendo esse menos 8 aqui? Eu já vou jogar ele lá para o outro lado. Tá? Eu vou colocar assim, ó, igual. Lá do outro lado, eu vou colocar o mais 8. Aí, agora, o mesmo processo. A gente precisa pegar o coeficiente aqui, ó, tá vendo? O coeficiente aqui do x precisa dividir por 2, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Não, deixa eu fazer ele no cantinho. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Vou pegar aqui em cima, vou escrever aqui, ó, coeficiente do x aqui. Pego 2/3, divide por 2, tá? Então, aqui vai ser uma divisão de frações, tá? Então, aqui ficaria 2 sobre 1. Então, 2/3 dividido por 2 vai dar 2/6. Tá? Você pode fazer assim, ó, pega os extremos aqui, ó, pega o 2 vezes 1, que dá 2, pega aqui também 3 vezes 2, que dá 6. E essa fração aqui eu posso simplificar por 2. Divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Então, dividir por 2, depois de dividir por 2 tem que fazer o quê? Tem que elevar ao quadrado. Então, quando você pegar 1/3 e elevar ao quadrado, dá 1/9. Beleza? Então, esse 1/9, né, esse 1/9 eu tenho que acrescentar aqui dentro, né? Aqui dentro desse parênteses. Então, aqui mais 1/9. Mais 1/9 dentro dos parênteses. Agora tem um detalhe importantíssimo. Um detalhe importantíssimo aqui, um detalhe que vai só acontecer nesse caso, tá? Mas a ideia é simples. Aqui do outro lado aqui agora, eu não vou acrescentar 1/9.
Eu vou acrescentar, na verdade, 1/9 vezes 3, ó, porque tem esse 3 aqui fora, tá vendo? Esse 3 aqui fora, se eu fosse fazer aqui a multiplicação, ele iria multiplicar por 1/9. Então, na verdade, o que eu estou acrescentando na igualdade não é 1/9. Eu coloquei 1/9 dentro dos parênteses. Mas o que eu acrescentei no lado esquerdo foi o 3 vezes 1/9. Entendeu? Então, lá no lado direito, eu preciso acrescentar também o 3 vezes 1/9. Tá? E esse 3 vezes 1/9 seria 3 vezes 1, 3 nonos. Divido por cima, divido em cima e embaixo por 3. E aí eu vou ter 3 dividido por 3, que dá 1, 9 dividido por 3, que dá 3. Então, na verdade, aqui eu tenho que acrescentar 1/3. Beleza? É só isso. É só isso que muda. Tá? Depois você segue os mesmos passos da mesma forma, tranquilo, tá? Vamos fazer aqui a conta. Vai ficar aqui 3 vezes. Vou fatorar aqui, então vai ficar x. Tá vendo? Sinal de menos. Qual é a raiz quadrada de 1/9? A raiz quadrada de 1/9 é 1/3. Então você vai colocar aqui 1/3. Tudo isso ao quadrado. Lá do outro lado, eu tenho uma sominha de frações, né? Número misto. 3 vezes 8. 3 vezes 8 aqui, ó, vai dar 24. Então, 24 mais 1 vai ficar 25. 25 terços. Aí, o que eu posso fazer? Terço. 3 aqui. O que eu posso fazer aqui, nesse 25 terços? Tá vendo esse 3 aqui, ó? Tá vendo esse 3 aqui, ó? Esse 3, ele está multiplicando aqui, ó, todo esse parênteses aqui, né? Todo esse quadrado da soma. Então, esse 3, né? Pegando aquela ideia, né, do 3 que está multiplicando, passa lá para o outro lado dividindo, eu posso tirar esse 3 aqui, ó, que está multiplicando, e ele vai entrar aqui do outro lado, ó, dividindo essa fração aqui toda. Então, ficaria 25 terços dividido por 3. Né? Eu coloco o número 1 aqui embaixo, faz aquele esqueminha que eu te falei. Pego 25 vezes 1, que vai dar 25, e esse 3 com esse 3, 3 vezes 3, 9. Então, a nossa equação agora para resolver é essa aí, ó. X menos 1/3 ao quadrado igual a 25 nonos. Aí, o problema é exatamente o mesmo, não muda nada. Então, vai ficar x menos 1/3 vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25 nonos. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, agora é só a gente resolver as duas equaçõezinhas do primeiro grau. Vai ficar x menos 1/3 igual ao 5/3 positivo ali. E vou ter também que o x menos 1/3 vai ser igual aos 5/3 ali negativo. Então, faz aí a continha. Fazer a continha. O menos 1/3, ele vai sair daqui, ó, dos dois lados, e vai entrar aqui do outro lado positivo, como mais 1/3. Mais 1/3. E aqui também mais 1/3. Soma de frações com o mesmo denominador. Você vai somar em cima e dividir por 3. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 3, que dá 2. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Dividido por 3. Menos 4/3. Então, essas são as soluções da equação ali. 3x ao quadrado menos 2x menos 8. Então, mais uma vez, eu não usei a fórmula de Bhaskara, correto? Só que eu tenho certeza absoluta que nas duas primeiras equações que eu fiz, nas duas anteriores, você ficou mais feliz. Por quê? O aluno ele fica mais feliz quando ele tem menos trabalho. Isso é o ser humano, isso é óbvio. Nessa equação, você não deve ter ficado muito feliz. Por quê? Porque a gente teve um trabalho muito maior, mesmo utilizando a mesma ideia, a mesma lógica do completar quadrado. Não usamos a fórmula de Bhaskara. Mas aí que vem a pergunta. Depois de tanto trabalho nessa última equação, a gente naturalmente você se pergunta, cara, será que tem uma forma mais simples e direta de calcular? Essa última agora que a gente fez, será que tem uma forma mais simples e direta de não ter que fazer toda aquela conta? Porque foi uma conta maior. Né? Nas duas primeiras não, mas nessa última foi.
né? E aí, cara, que vem a grande surpresa, que vem a grande revelação para você agora. A resposta é sim. Tem uma maneira mais simples e direta de calcular. Sabe qual é? É justamente a fórmula de Bhaskara, meu filho. A fórmula de Bhaskara, ela surgiu justamente dessa necessidade que eu acabei de mostrar para você, né? Peraí. Pô, a gente consegue resolver equações completas com uma ideia simples, mas essa ideia chega num ponto que essa ideia ela continua valendo, só que ela dá muito mais trabalho. E aí o que Bhaskara fez? Ele literalmente desenvolveu a fórmula de Bhaskara aplicando essa ideia em uma equação geral. Mas ele fez a mesma ideia, completando o quadrado. Olha só o que Bhaskara fez, ó. Tá vendo essa imagem aqui? Essa imagem é de uma aula no meu curso, né, completo, onde eu literalmente explico tintim por tintim como é que Bhaskara chegou na sua fórmula, tá? Então essa foto aqui é a foto do quadro onde eu fiz esse cálculo. Olha só que legal. Olha o que Bhaskara fez, tá? Bhaskara pegou uma equação aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ele pegou uma equação geral. Não tem número aqui, só tem letra, tá? A, B e C, ax, papá. O que Bhaskara fez? Bhaskara pegou o A, olha só, colocou o A em evidência. O A em evidência para todo mundo, olha só. Para todo mundo. Igual o que a gente acabou de fazer. Aí olha o que ele fez aqui, ó. Pegou o B sobre A, dividiu por 2 e elevou ao quadrado. Aí apareceu esse termo aqui, ó. B ao quadrado dividido por 4A ao quadrado. Aí esse termo aqui, ó, ele acrescentou aqui, ó, dos dois lados. Acrescentou aqui dos dois lados. E o C sobre A, que tinha aparecido aqui em cima, ele jogou para o outro lado, ficou menos C sobre A, e ainda usou de uma malandragem aqui, multiplicou em cima e embaixo por 4A. Depois ele pegou aqui, ó, o trinômio, tá? Pegou aqui o trinômio e fatorou, aí ficou x mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Reordenou aqui, ó, ele deu uma reorganizada aqui, ó, nesse lado direito, aí ficou isso aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac dividido pelo 4a ao quadrado. Tudo isso igual ao x mais b sobre 2a ao quadrado. Aí o que ele fez? Tirou a raiz quadrada, né? Ficou x mais b sobre 2a igual a mais ou menos a raiz quadrada dessa paradinha aqui toda. Aí ficou a raiz quadrada do b ao quadrado menos 4ac. Aqui embaixo, a raiz quadrada do 4a ao quadrado aqui embaixo, que é 2a. Aí ele pegou o b ao quadrado menos 4ac, chamou de delta, deu uma arrumada ali e chegou na famosa aqui embaixo, ó, fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, né? Que é aquela expressãozinha ali, tudo isso dividido por 2a. Então, na verdade, cara, Bhaskara chegou nessa expressão aqui, provavelmente você não vai entender muita coisa, né? Normal, isso aqui é um cálculo mais profundo, precisaria realmente construir passo a passo, mas tudo bem, tá? Você não vai entender muito bem isso aqui, muitas letras, mas o que eu quero que você saiba é que Bhaskara chegou na sua fórmula exatamente pela mesma ideia que eu acabei de passar para você, tá? Ah, professor, então Bhaskara te copiou? Com certeza não, né? Eu que estou copiando Bhaskara, né? Eu só fui estudar para saber qual foi a ideia que Bhaskara utilizou para chegar na sua fórmula. E essa ideia que Bhaskara utilizou para chegar na sua fórmula é uma ideia que a gente consegue utilizar para resolver várias equações, como eu acabei de mostrar aqui para você. Foram 3, tá? Só que o que eu quero fazer para você agora? Eu quero te mostrar como é que seria aquela equação usando a fórmula de Bhaskara, tá? E olha só, a equação a última que a gente resolveu foi essa que está aqui, tá vendo? 3x ao quadrado menos 2x, ó. Essa equação aqui, deixa eu botar ela no marcador aqui, ó. Essa equação aqui, ó. 3x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. Foi a última que a gente resolveu completando o quadrado. Beleza? Olha só como é que fica a resolução dessa equação usando a fórmula de Bhaskara. Ficam só essas etapas aqui, tá? Claro, aqui esse vídeo aqui é uma aula, né, lá do meu curso completo, onde eu resolvo essa equação dentro de uma outra questão. E aí eu vou fazendo de uma forma mais objetiva, mais direta. Com a prática, é óbvio que você vai conseguindo fazer contas mais rápido. Todo mundo. Então aqui eu escrevi o delta,
né? Aí já fiz a substituição do b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Fiz o cálculo, deu 100 aqui o delta. Aí eu já joguei aqui na fórmula de Bhaskara. A raiz do delta é 10, já fiz a conta. 2 mais 10, 12, dividido por 6, que dá 2. E aqui, 12 menos 10 menos 8, dividido por 6. Simplifico aqui, divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. Então, a fórmula de Bhaskara, ela pode te ajudar sim. Tá? Pode ajudar sim. Muita gente acha fórmula de Bhaskara horrível, fórmula de Bhaskara me matou, fórmula de Bhaskara me prejudicou. Bhaskara, ele teve um trabalhão gigantesco para chegar nessa fórmula para te ajudar, meu amigo, para te ajudar, não é para te atrapalhar. Só que o problema é o mesmo de sempre. As pessoas, elas não aprendem o desenvolvimento da matemática, elas só pegam a fórmula pronta. Aí que está o problema. Você não consegue raciocinar, você não consegue entender a construção matemática das coisas. Tudo em matemática tem uma explicação, beleza? Então eu quero fazer com você essa equação, a última que a gente fez, usando a fórmula de Bhaskara para você ver como é que seria. Beleza? Primeiro passo na fórmula de Bhaskara, na aplicação da fórmula de Bhaskara, sempre é você identificar os valores dos coeficientes A, B e C. Mas lembre-se, você não deve se apegar às letras, tá? Não é coeficientes A, B e C. Coeficientes. O coeficiente A é o coeficiente do x ao quadrado, que nesse caso aqui, ó, é o 3, tá? Coeficiente do x ao quadrado é o 3. Deixa eu trocar aqui a corzinha. Vou botar o branco. Coeficiente B é o coeficiente do x aqui, ó, que é o menos 2. E o coeficiente C é o famoso ou chamado termo independente, que é o cara que está ali sozinho. Nesse caso aqui é o menos 8. Beleza? Então, ó, A é 3, B é menos 2 e o C é o menos 8. O que você faz primeiro? Você calcula o valor do delta, que a gente também chama de discriminante, que é B ao quadrado menos 4AC. Aí a substituição dos valores. Pega o B, troca por menos 2, pega o A, troca por 3, e pega o C e troca por menos 8. Você vai trocar todo mundo e vai fazer a conta. Potência, multiplicação, cálculo com negativos, tem que saber tudo isso. Menos 2 ao quadrado que dá 4, aqui menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 8, 96, 4 mais 96, 100. E aí depois você substitui os valores de A, B e C e também do delta na fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aí, de fato, cheia de letras, tá? Então, a conta final, menos o B. O B é negativo, então fica menos o menos 2. Ó. Então, o B é esse cara aqui, ó. Menos B. Menos, só que o B aqui é menos 2, então fica menos menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que era 100, tá aqui o 100, dividido por 2A, 2 vezes A, o A é 3, 2 vezes 3. E aí você vai fazer duas contas, né? Vai ficar 2, né? Aqui menos menos 2, vai ficar 2, mais ou menos 10, dividido por 2 vezes 3, 6. Você vai fazer duas contas. Uma conta para o mais, 2 mais 10, que vai dar 12, dividido por 6, dá 2. E vai fazer uma conta para o menos, 2 menos 10, que vai dar menos 8. E esse menos 8 aqui, dividido por 6, você simplifica por 2 em cima e simplifica por 2 embaixo. Fechou? Menos 4 terços. Galera, então, basicamente é isso que eu queria passar para você nessa aula. Tá uma aula bastante profunda, uma aula raiz, tá? E o grande recado é, a matemática é muito mais que só decorar fórmula, tem muito mais coisa para você aprender. E falando da fórmula de Bhaskara especificamente, ela não está ali para te atrapalhar. Ela não está ali. Mas você tem que ter um poder de decisão. Você tem que olhar para uma equação e saber se vale a pena aplicar a fórmula de Bhaskara ou não. Por quê? A fórmula de Bhaskara não é a única maneira de fazer. Você acabou de aprender agora uma maneira que, inclusive, não é ensinada em nenhuma escola. Sabe por quê? Porque eu só aprendi a fazer essa fórmula no ensino superior, só aprendi na faculdade. Está vendo aqui agora um conteúdo riquíssimo que eu só aprendi na faculdade, tá? E lembrando, existem outras maneiras ainda de você resolver a equação do segundo grau, que é a famosa soma e produto, que é uma maneira muito legal de fazer, de resolver equações do segundo grau, mas que também não vai resolver todas. Então, você tem que ter conhecimento. Você tem que olhar para uma equação, para um problema e ter um campo de possibilidade, um campo de ideias maior. E esse campo, essas possibilidades, elas só vão vir com o conhecimento.
não vem com decoreba, beleza? E a boa notícia também para você, em relação à fórmula de Bhaskara, para você que odeia e tudo mais, tá? As únicas formas que vão resolver todas as equações do segundo grau, é a maneira que você aprendeu hoje, completando o quadrado, ou a fórmula de Bhaskara, que a gente também viu que basicamente é a mesma coisa, só que a fórmula de Bhaskara ela foi deduzida através dessa ideia. Aí Bhaskara foi fazendo um montão de coisa e chegou numa fórmula para você. Então é isso. E aí, curtiu a aula de hoje? Meu irmão, essa é só a ponta do iceberg. É literalmente só um comecinho de tudo que você pode aprender com o método Rei. É o seguinte, eu fiz a minha parte, agora é com você. Ou você continua se frustrando com a matemática, perdendo oportunidades, achando que a matemática é um bicho de sete cabeças, não vendo sentido em nada, perdendo as melhores oportunidades para as pessoas que realmente estão qualificadas, ou você dá a volta por cima e usa a matemática não só como sua aliada, mas como um verdadeiro diferencial. Agora está nas suas mãos. Muito obrigado por essa semana de aulas. Foi um prazer poder mostrar para todos vocês como a matemática pode ser legal, como ela pode fazer sentido, como ela pode sair de um verdadeiro monstro, um bicho de sete cabeças, para algo que te estimula, que te desafia, que te faz querer aprender mais, se tornando algo simples e fácil, desde que você aprenda com o método certo. E para aqueles que se decidirem fazer a sua matrícula no portal Rei da Matemática, eu vou receber vocês de braços abertos. Então é isso, tamo junto, forte abraço!